Olá, meus amigos, minhas amigas e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam em cada coração. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia bíblica. Nós estamos na nossa quarta matéria, na quarta lição, que foi dividida em duas por ser uma lição maior, a parte 2. Que são os detalhes da grande tribulação. Estudamos na parte 1 símbolos da grande tribulação e os personagens da grande tribulação. Cada símbolo que eles trarão durante a grande tribulação, a exemplo dos 7 selos, das 7 trombetas. E depois aprendemos também sobre os personagens citados no Apocalipse de João, que também estarão presentes, fazem parte da grande tribulação, do evento da grande tribulação. E hoje nós iniciaremos estudando sobre o arrebatamento, que só faz parte dos eventos da grande tribulação. Aprendemos então sobre os personagens, os símbolos e agora os eventos da grande tribulação. Sobre o arrebatamento, o texto do livro de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, diz da seguinte maneira: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e eis que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Este texto, citado em Mateus 24, a partir do versículo 1, uma parábola das 10 virgens, é um texto muito conhecido e ilustra bem o evento do arrebatamento. E devemos estar sempre preparados, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Segundo a própria palavra, nem o Filho sabe a hora que se dará o arrebatamento da igreja, somente o Pai. O primeiro acontecimento que envolve a grande tribulação é o fenômeno chamado arrebatamento dos santos, ou rapto da igreja, composta por todos os santos de todas as épocas e lugares. Antes de aprofundarmos nos demais eventos, vamos estudar mais um pouco sobre o arrebatamento. O que é o arrebatamento? É o encontro da igreja figurado como noiva, com Jesus figurado como noivo. Na explicação dada por ele mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do 1 ao 13, ao qual nós acabamos de ler, esta é a figura que dá do arrebatamento, o noivo e a noiva. Estudar sobre arrebatamento é buscar entender o que vai acontecer com a igreja na grande tribulação. Quais são as evidências bíblicas que apontam para o arrebatamento? Não adianta de nada também a gente vir falar que vai acontecer algo sem ter referência bíblica. O que importa é a santa palavra de Deus. A Bíblia informa sobre 2 sinais
que precedem o arrebatamento. O primeiro é a ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 54, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 ao 17. Em João também, capítulo 5, 28 e 29, em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Estes são os que participaram da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição acontecerá depois. Vamos então dar uma lida rápida nesses textos a qual acabamos de citar, para entendermos bem o que a palavra fala sobre a evidência do arrebatamento. Primeiro em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52 ao 54, vai nos dizer assim: será em um instante, em um piscar de olhos, no tocar da trombeta final, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados para viver para sempre, e nós também seremos transformados, porque este material que pode se decompor deve ser revestido de imperecibilidade. Este, que é mortal, deve ser revestido de imortalidade. Quando o que parece se revestir de imperecibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então esta passagem da lei será cumprida. A morte foi consumida pela vitória. Este é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 ao 54. Em 1 Tessalonicenses, também vai nos dizer, no capítulo 4, versículo 13, da seguinte maneira, do 13 ao 17. Agora, irmãos, desejamos informar-lhes a verdade sobre os que morreram. De outra forma, vocês se entristeceriam como os demais, que não têm em que pôr a esperança. Pelo fato de crermos na ressurreição de Cristo, também acreditamos que Deus, por meio de Cristo, tomará consigo os que morreram. Ao dizermos isso, baseamos na própria palavra do Senhor. Nós, os vivos, quando o Senhor vier, com certeza não precederemos os mortos, porque o próprio Senhor descerá do céu em voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o tocar da trombeta de Deus. Os que morreram unidos ao Senhor Jesus Cristo serão os primeiros a se levantar. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos elevados nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Isto foi 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 17. No Evangelho de João, no capítulo 5, também nós vamos encontrar referências do texto no versículo 28 e 29, aonde vai nos dizer da seguinte maneira: não se surpreendam com isso, está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. E em Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, vai nos dizer assim: felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Então aqui nós vimos evidências, a primeira evidência do arrebatamento, que é a ressurreição dos mortos. A segunda evidência bíblica que aponta para o arrebatamento é a transformação dos que estiverem vivos.
Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, vai nos dizer assim: percebam que eu lhes digo um segredo. Nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados, modificados. Então, a primeira evidência sobre o arrebatamento é a ressurreição dos mortos. E já a segunda evidência é a transformação dos que estiverem vivos. Transformação em corpo de glória, um corpo revestido pelo Senhor. A segunda base bíblica está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, aonde vai nos dizer da seguinte maneira. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz assim: nós, porém, somos cidadãos do céu, de onde esperamos o libertador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o corpo deste estado humilde e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a pôr todas as coisas sob o seu controle. Então, nosso corpo será transformado, revestido em um corpo de glória, assim como o corpo de Cristo Jesus. E voltando a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44, vai nos dizer também da seguinte maneira: assim é com a ressurreição dos mortos. Quando o corpo é semeado, ele sofre decomposição. Ao ser ressuscitado, nunca mais poderá decompor-se. Ao ser semeado, falta-lhe dignidade. Ao ressurgir, será maravilhoso. Quando semeado, é fraco. Quando ressurgir, será forte. Ao ser semeado, é um corpo humano comum. Ao ser ressurgir, será um corpo controlado pelo Espírito. Se há o corpo humano comum, também há o corpo controlado pelo Espírito. Então, as duas evidências sobre o arrebatamento que antecedem, que apontam para o arrebatamento, que apontam para o arrebatamento, é a ressurreição dos mortos e a transformação do corpo daqueles que estiverem vivos. E como será este arrebatamento? O arrebatamento será algo repentino e surpreendente. O Evangelho de Mateus nos informa: então estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Capítulo 24 de Mateus, versículo 40 ao 42. E quando será o arrebatamento da igreja na grande tribulação? Aqui retornamos à lição anterior. Já sabemos que a situação da igreja na grande tribulação será de passar pelo arrebatamento. Contudo, há pelo menos 3 respostas adotadas pelas denominações evangélicas. Ou seja, ninguém pode negar o fato de que haverá a grande tribulação e de que haverá também o arrebatamento da igreja. Isso é incontestável, porque a palavra do Senhor nos dá muitas evidências a respeito disso. Agora, existem, como a gente aprendeu lá no início, e nós dizemos que somente mais para frente entraríamos aprofundado no assunto, aprendemos que existem 3 pensamentos teológicos, que é o pensamento pré-tribulacionista, o pensamento mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. E agora nós vamos entrar, então, aprofundar nesses pensamentos.
os pentecostais e os neopentecostais, eles tendem a assumir o entendimento chamado de pré-tribulacionismo, que é a crença de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Os protestantes históricos, eles tendem a assumir o entendimento chamado de pós-tribulacionismo, que é a crença de que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. E há alguns cristãos que, independente da denominação da qual pertence, em seus estudos avulsos, eles assumem o entendimento chamado de mid-tribulacionismo, que é a crença de que a igreja passará por uma parte da grande tribulação para depois ser arrebatada, mas ela não estará presente durante todo o período da grande tribulação. Os quadros a seguir, nós temos aqui alguns quadros que detalham sobre cada teoria adotada por cada conjunto de cristãos. O pré-tribulacionismo. A definição do pré-tribulacionismo. Os defensores da teoria pré-tribulacionista afirmam que a igreja de Cristo será arrebatada, retirada da terra antes que se inicie o período da grande tribulação. Creem que Israel e a igreja são dois grupos distintos, diferentes, havendo um plano de Deus exclusivo tanto para Israel como para a igreja. Então, os defensores do pré-tribulacionismo creem que há dois planos diferentes que Deus criou, um para Israel e outro para a igreja. E as características do tribulacionismo, dessas teorias, né? O método de interpretação de todos os textos escatológicos são literais. Então, a interpretação dos textos não abre brechas para objeções. Tá? São crenças de textos literais, lidos de maneira literal. As 70 semanas de Daniel estão determinadas para Israel e não para a igreja. Então, a crença do pré-tribulacionismo crê de que as 70 semanas de Daniel estão determinadas para Israel e não para toda a igreja do mundo. Eles também se baseiam no dispensacionalismo, a escola de interpretação que entende que a história está dividida em grandes períodos de muitos séculos, também conhecido como dispensações. E a grande tribulação é conhecida como o tempo da ira de Deus, o período em que Deus derramará sua ira sobre os gentios, que não aceitaram o amor de Cristo oferecido durante a dispensação da graça, e castigar o povo judeu que rejeitou e matou Jesus Cristo, nosso Salvador. As referências para este pensamento estão em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, aonde vai dizer da seguinte maneira: e a respeito de como esperam por seu Filho Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, e pelo seu aparecimento desde o céu para nos salvar da ira iminente do juízo de Deus. E a segunda referência está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 16 e 17, onde vai nos dizer assim: e disseram as montanhas e rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então, as referências a qual eles se baseiam como a grande tribulação sendo o tempo da ira de Deus, é em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10,
e Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Assim sendo, Deus não iria derramar a sua ira sobre a igreja, que aceitou o amor de Cristo. Então, se a grande tribulação, baseando nesses textos, é a ira de Deus sobre os rebeldes, sobre aqueles que não aceitaram o amor de Cristo, a graça do Salvador, então, por qual motivo a igreja teria que passar por esta ira? Os adeptos do pré-tribulacionismo fazem separação entre grande tribulação e tribulação. Consideram que a grande tribulação é uma dispensação, um período de tempo em que haverá catástrofes no universo, no planeta Terra e nos demais corpos celestes. Um mal generalizado acontecendo em 7 anos. Já a tribulação é apenas um momento mau, seja de crise financeira de alguns países, seja de desemprego, seja de perseguição política ou religiosa, isolada numa época ou num país. Então, os adeptos do pré-tribulacionismo creem tanto na tribulação quanto na grande tribulação. Tribulação como um momento em que cada cristão passa. Quem nunca ouviu dizer: não, irmão, eu estou passando numa prova, eu estou passando uma tribulação. Então, este é o pensamento pré-tribulacionista. A prova que você passa, o momento difícil que você passa, é uma tribulação. Mas a Bíblia nos fala também sobre a grande tribulação, sendo uma dispensação bíblica, que é o momento apocalíptico. Aí entramos para o pós-tribulacionista. Vamos deixar o mid por último. O pós-tribulacionismo são os defensores da teoria que afirmam que a igreja continuará na terra durante toda a grande tribulação. Após toda a grande tribulação, até o aparecimento de Cristo, momento em que ele arrebatará para si a igreja. Creem também que Israel e a igreja são um grupo espiritual só, um único grupo, havendo um plano de Deus para o seu único povo. Então, os adeptos do pós-tribulacionismo creem que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação, que os cristãos passarão por toda a grande tribulação até o momento em que Cristo vier para buscar a sua igreja. Eles baseiam-se na negação do dispensacionalismo e na negação de que Deus tem 2 povos. Neste caso, não há distinção entre Israel e a igreja. As profecias dadas a Israel podem se cumprir com a igreja, que é um projeto eterno de Deus, razão pela qual os judeus e os gentios formam um só povo, chamado igreja, estabelecido desde antes da criação de todas as coisas. Por isso creem que tanto a igreja como Israel não serão poupados da grande tribulação. Então, pelo fato de crerem que Deus não faz, não tem 2 planos diferentes, um para Israel e outro para a igreja, não excluindo Israel da igreja, para entenderem bem, mas um plano específico, porque a gente sabe que a promessa da salvação ela veio para os judeus. A salvação foi prometida para Israel. E o fato de Israel recusar o Salvador, de abrir mão da salvação, foi o que estendeu para os gentios. Isto desde o princípio. Israel sempre era o povo escolhido de Deus. Porém, aqui tem a questão da igreja de Cristo em um todo, incluindo os gentios e incluindo os judeus. Quem crer no plano de Deus separado vai crer que há as promessas que são somente para Israel e há promessas que são para toda a igreja. Agora, quem crê no pós-tribulacionismo acredita que
todas as promessas, assim como todos os castigos, todas as punições, incluem toda a igreja, incluindo também entre a igreja os judeus e Israel. Eles negam também o ensinamento de que a grande tribulação será para disciplinar os judeus, preparando-os para aceitar o Messias. Eles defendem que o objetivo da grande tribulação será para Deus derramar um julgamento sobre o pecado do mundo. E o argumento para entenderem assim é a promessa da tribulação dada à igreja. Em Lucas capítulo 23, do 27 ao 31, em Mateus capítulo 24, do 9 ao 11, e em Marcos capítulo 13, do 9 ao 13. Eles não fazem distinção entre tribulação e grande tribulação. Vamos às leituras das referências. É por isso que ao início nós falamos que a gente primeiro estaria aprendendo sobre o que inclui todos os pensamentos, o que é incontestável, o que é inegável, que é o arrebatamento, que é a grande tribulação, mas não entraríamos a princípio em discussões teológicas de pensamentos diferentes, porque a gente não pode negar que a Bíblia fala sobre os fatos. Porém, a gente não está aqui para dizer que somos certos e dizer que outra igreja tem um pensamento diferente é errado. Simplesmente, cada um tem uma interpretação da Bíblia de maneira... Não interpretação, né? A Bíblia só tem uma interpretação e várias aplicações. Mas cada um tem um entendimento da Bíblia à sua maneira. E o certo é a gente não ser extremista e querer ignorar o que as outras pessoas dizem, pautado dentro da Bíblia, e colocar que a nossa opinião é a única opinião verdadeira. Não importa se será antes, durante ou depois. O importante é que Jesus, que vai haver o arrebatamento, Jesus vai voltar, a igreja vai subir, haverá a grande tribulação, haverá o milênio, haverá o estado eterno. Isso é importante. Isso não podemos negar. Então, Lucas capítulo 23, versículo 27 ao 31 vai nos dizer assim: um grande número de pessoas o seguia, incluindo mulheres que choravam e lamentavam por ele. Jesus se voltou e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos, porque chegará o tempo em que as pessoas dirão: felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então eles dirão às montanhas: caiam sobre nós, e às colinas: cubram-nos. Porque se eles fazem estas coisas quando a madeira está verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Mateus 24, versículo 9 ao 11, vai nos dizer assim: neste tempo vocês serão presos, punidos e condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Neste tempo, muitos serão enlaçados pela traição e odiarão uns aos outros. Aparecerão vários falsos profetas e enganarão muitas pessoas. E o amor de muitos esfriaria, por causa do descrente distanciamento da lei. Acabou que eu li até o 12, né? E Marcos capítulo 13, do 9 ao 13. Marcos capítulo 13, do versículo 9 ao 13, vai dizer assim: quanto a vocês, cuidem de si mesmos. Eles os entregarão ao sinédrio.
Vocês serão espancados nas sinagogas e por minha causa serão levados diante dos governadores e reis como testemunhas para eles. Com efeito, as boas novas devem ser anunciadas a todos os gentios. Quando, porém, eles os prenderem e levarem a juízo, não se preocupem antecipadamente com o que dizer. Em vez disso, digam tudo o que lhes for dado quando o tempo vier, porque não serão vocês falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará o outro à morte, e o pai ao filho, filhos se voltarão contra os pais e os entregarão à morte. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportar até o fim será libertado. Então, pautado nessas referências, é que os pós-tribulacionistas creem que a igreja também passará pela grande tribulação. Pelo fato do pré-tribulacionismo crer na tribulação e na grande tribulação, a tribulação como sendo uma prova, essas passagens bíblicas eles já encaixam, já entendem que são para os judeus, que são para os discípulos, pelo que eles passaram sendo martirizados, ou sendo um momento de provação que cada crente passará em sua vida. E em terceiro, tem o midi-tribulacionismo. Ele é também conhecido como mesotribulacionismo. Os defensores dessa teoria afirmam que o arrebatamento ocorrerá depois dos primeiros 3 anos e meio, que o período de extrema dificuldade da grande tribulação ocorrerá, e que o período da grande dificuldade, e que o período de extrema dificuldade da grande tribulação ocorrerá realmente na segunda metade do seu tempo. O principal argumento é mesmo este: a igreja passará por parte da grande tribulação, ou seja, parte dos 42 meses, que está em Apocalipse 11, 1 e 2, Apocalipse 12, versículo 6 e Apocalipse 13, versículo 5, que é o período em que não haverá o chamado derramamento da ira de Deus. E assim a igreja não estaria exposta a nenhum juízo ou castigo divino, visto que foi socorrida a tempo. Então vamos às referências que os midi-tribulacionistas usam como base para a sua crença. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 e 2 fala assim: deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram: levante-se, mexa o templo de Deus e o altar, e conte quantas pessoas estarão adorando ali. Exclua, porém, o pátio exterior do templo, não meça, porque a ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. A segunda está no capítulo 12, no versículo 6 de Apocalipse, onde diz assim: e ela fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali fosse cuidada durante 1260 dias. E a terceira referência está no capítulo 13, versículo 5 de Apocalipse, onde vai dizer: a besta foi dada uma boca para falar blasfêmias e palavras arrogantes. Ele foi dada autoridade para atuar durante 42 meses. Então, eles creem que haverá ali 3 anos e meio de tribulação, porém não será o período mais cruel. E após esses 3 anos e meio, a igreja será arrebatada, e os que não subirem ficarão mais 3 anos e meio sofrendo a grande tribulação nessa segunda parte do evento. E o que acontecerá depois do arrebatamento? De acordo com a Escritura, 2 grandes eventos ocorrerão. O primeiro, o tribunal de Cristo, cuja finalidade é apenas recompensar os salvos, já que todos
os arrebatados fazem parte da igreja triunfante. E o segundo é as bodas do Cordeiro, que terá seu início tão logo termine o tribunal de Cristo. Para entendermos melhor, a figura das bodas é como se fosse um enlace matrimonial entre Cristo e a igreja. Então vamos às bases bíblicas. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, vai nos dizer da seguinte maneira: Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos nós compareceremos perante o tribunal do julgamento de Cristo, onde cada um receberá as boas ou más consequências das ações realizadas enquanto estava no corpo. A segunda referência está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 17. Aonde vai nos dizer assim, primeiramente o versículo 10. Não tenham medo do que você sofrerá em breve. Preste atenção. O adversário aprisionará alguns de vocês para testá-los. Você passará por essa experiência penosa durante 10 dias. Permaneça fiel até a morte, e eu lhe darei a vida como sua coroa. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei uma porção do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, na qual está escrito um novo nome, conhecido apenas por quem o recebe. Capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 12. Vai dizer assim: prestem atenção, disse Jesus. Venho em breve, e minha recompensa está comigo para dar a cada pessoa de acordo com o que tiver feito. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13. No entanto, o trabalho de cada um será avaliado pelo que é. O dia o mostrará, porque será revelado pelo fogo, que testará a qualidade do trabalho de cada um. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3 e 4. Pedro 5, 1 Pedro 5, 3 e 4. Vai dizer assim: não hajam como dominadores dos que estão sob seus cuidados, mas como pessoas que se tornam exemplos para o rebanho. Então, quando o pastor-chefe aparecer, vocês receberão glória como sua coroa imperecível. E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Tudo o que me espera agora é a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me concederá naquele dia. E não só a mim, mas também a todos os que esperam ansiosamente por seu aparecimento. Então, essas referências são sobre o tribunal de Cristo, cuja finalidade é recompensar os salvos, já que todos os arrebatados fazem parte da igreja triunfante. Então, mesmo os que forem salvos em Cristo passarão por um tribunal. Aqui na terra, bem sabemos,
todos somos iguais. Não há um maior e nem um menor. Porém, no céu, cada um receberá um galardão, uma recompensa, conforme as suas obras. Aí vem uma palavra que às vezes muitas pessoas fazem confusão. Tem pessoas que acham que as obras aqui na terra vão salvar alguém. E essa não é a verdade. Eu posso ser o mestre das ações sociais e ir para o inferno. Como também eu posso ser uma pessoa que talvez não fiz nenhuma ação social, ou fiz uma ação social e ser salvo. Então o que salva é a graça de Cristo, mediante a fé. É o que está escrito em Romanos. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Mas, após a salvação, a igreja triunfante passará por um tribunal onde cada um receberá um galardão em cima das obras que fizeram na terra. Este galardão é para causar inveja no outro? Não. Inveja é pecado. No céu não há pecado. Então não acontecerá tal. Eu chegarei no céu, morarei numa mansão de ouro e vou ficar olhando o irmãozinho lá que está lá num barraquinho de madeira e ainda vou dar uns cutucão nele ainda. Por que ele não fez? Se você tivesse feito, você estaria aqui no meu lugar. Não é assim. O céu será um lugar onde todos viverão em união, sem pecado, adorando ao Senhor Jesus. Continuando. E as referências das bodas do Cordeiro estão em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7, 8 e 9, onde vai dizer assim: regozijemo-nos e nos alegremos. Damos-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está preparada, linho fino, brilhante e puro, foi-lhe dado para vestir. O linho fino são os atos justos do povo de Deus. E o anjo me disse: escreva, quão felizes são os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 37. Lucas capítulo 12, versículo 37. Vai dizer assim: felizes os escravos a quem o Senhor encontrar alertas quando vier. Sim, eu lhes afirmo que ele vestirá suas roupas para servir, os fará sentar à mesa e virá servi-los. E Mateus capítulo 8, versículo 11. Mateus capítulo 8, versículo 11, onde diz assim: além disso, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão seus lugares na festa no reino do céu, com Abraão, Isaque e Jacó. Imagina que glorioso estarmos no céu, adorando ao Senhor ao lado dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E qual deve ser a posição equilibrada sobre o arrebatamento? Independente do momento em que realmente vai acontecer o arrebatamento, se é antes, durante ou depois da grande tribulação, o certo é que o evento do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro vão acontecer. Temos a garantia bíblica sobre estes acontecimentos. Evidentemente que não existe imparcialidade sobre nenhum assunto. Todas as pessoas, sejam em um grupo, sejam individualmente, naturalmente, se inclinarão para uma dessas teorias. Ninguém vai ficar seguindo: será que vai ser antes, será que vai ser durante, será que vai ser depois? Não. Normalmente a nossa natureza já tem uma inclinação, já tem um entendimento do que eu vou crer. Se eu vou crer se é antes, é durante ou se é depois. Por isso, quando tratamos sobre o final dos tempos, e mais especificamente sobre o arrebatamento, o debate se torna inevitável. Por quê? Eu vou falar: eu creio no pré-tribulacionismo. Aí outro irmão vê o vídeo e vira e fala: não, eu creio no pós. E vai querer refutar o meu pensamento.
Só que eu tenho base bíblica, ele também vai vir com base bíblica. Então não é de gerar uma discussão, o importante é crer que vai acontecer. E é inevitável esse debate, uma vez que nós não temos essa clareza doutrinária como em outros assuntos da Bíblia. Como os acontecimentos escatológicos dão margem para mais de uma interpretação, não há indicação bíblica clara de qualquer sequência. Alguns cristãos creem que os escritos escatológicos devem ser lidos e entendidos no seu sentido literal. Outros creem que os mesmos textos devem ser lidos e entendidos alegoricamente. Então não é tal. Os textos não estão ali para a gente criar discussões, para criar atritos, para dizer que eu tenho um entendimento melhor da Bíblia e eu vou ser salvo, a minha igreja que segue o meu entendimento vai ser salvo, e fulano que segue um entendimento diferente vai para o inferno. Não é nada disso. É isso que deixa margem para as teorias sobre quando ocorrerá o arrebatamento. Então devemos ser humildes o suficiente para reconhecer que é impossível fechar essa questão a partir de uma das três teorias, pré, mídia ou pós-tribulacionismo. O máximo que podemos fazer é apresentar a nossa posição. Este é o máximo que podemos fazer. Nós apresentamos a nossa posição, por entendermos o seu grau de coerência, mas num gesto de verdadeira maturidade na fé, respeitar as denominações dos cristãos individuais que têm uma posição diferente da nossa. Isso é o mínimo que podemos fazer. O máximo é expor o nosso pensamento, e o mínimo é respeitar o pensamento do outro. Então, saímos aí do arrebatamento e vamos agora sobre o Armagedon. Armagedon, também chamado de Megido, algumas pessoas vão dizer Megido, que também é o nome de um vale, está localizado a 24 quilômetros de Nazaré. Trata-se de um grande vale, como eu acabei de dizer, localizado em Israel, que mede aproximadamente 30 quilômetros de comprimento por 22 quilômetros de largura. Ele serviu de palco para grandes guerras do passado de Israel, como a gente pode ver em 2 Reis, capítulo 9, versículo 27. 2 Reis, capítulo 9, versículo 27. Vai nos dizer assim: quando Acasias, o rei de Judá, viu isso, ele fugiu pelo caminho que passa por Bet-Agã. Jeú perseguiu e o ordenou: acertem-no também em sua carruagem. Então eles o acertaram na ladeira de Gur, próximo a Iavelã. Ele fugiu para Megido, mas morreu ali. Então aqui, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 27, a gente vê uma referência de uma guerra que ocorreu no vale de Megido, nas proximidades do vale de Megido. No capítulo 23 também, do mesmo livro de 2 Reis, no versículo 29 e 30, também vai nos trazer outra referência de guerra. Segunda Reis, capítulo 23, versículo 29 e 30. E diz assim: durante sua época, o faraó Nicó, rei do Egito, subiu em direção ao rio Eufrates para atacar o rei de Assur. As minhas vistas não estão boas. O rei subiu para encontrá-lo, para combatê-lo, mas em Megido o faraó lutou com o rei e o matou. Então aqui mais uma referência, versículos 29 e 30. Eu li o 29, certo? O 30. Seus servos levaram seu corpo de Megido a Jerusalém em uma carruagem,
e o sepultaram em seu túmulo. O povo da terra tomou o rei, tomou o filho do rei e ungiram e fizeram dele rei no lugar de seu pai. E será neste mesmo lugar, no vale de Meguido, que todas as nações da terra se reunirão para combater contra Israel. Haverá a menção profética no Antigo Testamento e no Novo, da luta que se travará neste lugar. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Está em Zacarias 14, versículo 1 e 2. E outro texto vai nos dizer: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 14 e 16. O que é esta batalha do Armagedon? O anticristo envolverá as nações num grande ataque contra Israel e contra Deus. Todas as nações serão convocadas para a peleja contra Israel, na batalha que será considerada a mais violenta de todos os tempos, de todas as guerras humanas. E o resultado será o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus lutarão, e quando Jerusalém estiver cercada por todos os lados pelos exércitos do anticristo, eles clamarão a Deus. Essa referência está em Isaías 64, no versículo 9 e 12. Aonde vai nos dizer da seguinte maneira: não te ires tanto, Senhor, nem te lembres da transgressão para sempre. Vê, por favor, somos todo o teu povo. Tua cidade santa tornou-se um deserto. Sião é um deserto e Jerusalém está em ruína. Então, eu li o 9 e o 10. Nossa casa santa e linda, usada por nossos ancestrais para te louvar, foi queimada até o solo. Tudo que estimávamos foi arruinado. Senhor, após tudo isso, ainda te esconderás? Continuarás silente e nos punirá além do que suportamos? Neste exato momento, Jesus descerá visivelmente. Todo o olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, vai nos trazer essa referência. E também Judas capítulo 1. Apocalipse 1, versículo 7. Olhem, eles vêm com as nuvens, ele vem com as nuvens, todo olho o verá, incluindo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra chorarão por causa dele. Sim, amém. E Judas, capítulo 1, versículo 14, também vai dizer assim: além disso, Enoque, na 7ª geração, a partir de Adão, profetizou acerca desses homens, dizendo: vejam, o Senhor veio com miríades de santos para executar o juízo contra todos, isto é, condenar todos os ímpios por seus atos iníquos, cometidos perversamente, e por todas as palavras ríspidas que estes pecadores ímpios falaram contra ele.
Então vimos aí que Enoque já havia profetizado acerca da vinda de Jesus Cristo ali em meio à batalha do Armagedon. E ele, Jesus, intervirá em favor dos israelitas, que por sua vez o reconhecerão como seu verdadeiro Messias, verdadeiro Salvador. Zacarias capítulo 12, versículo 7 vai nos trazer referências. Zacarias 12, versículo 7. Zacarias capítulo 12, versículo 7 ao 10. Diz assim: O Senhor salvará em primeiro lugar as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não pareçam maiores do que a de Judá. Quando esse dia chegar, o Senhor defenderá os que vivem em Jerusalém. Naquele dia, mesmo quem tropeçar será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. Quando esse dia chegar, procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes de Jerusalém um espírito de graça e oração. E eles olharão para mim, a quem transpassaram, prantearão por ele, como se lamenta pelo filho único, sentirão amargura por causa dele, como a amargura pelo filho primogênito. Quando esse dia chegar, haverá grande lamento em Israel, em Jerusalém. E quais os resultados que esta batalha, a batalha do Armagedon, a batalha do Vale do Meguido, quais os resultados que esta batalha trará? O resultado da intervenção de Jesus na batalha do Armagedon será que o anticristo e os seus aliados serão lançados no lago de fogo. E Israel será restaurada e purificada. Em Isaías capítulo 2, versículos 5 e 22, e capítulo 16, do 1 ao 5, vão nos trazer referências sobre essa profecia. Vamos aqui, uma leitura apenas de parte do texto, porque o texto é extenso. Isaías capítulo 2, a partir do versículo 5. Isaías capítulo 2, a partir do versículo 5. Que vai dizer assim: Descendentes de Jacó, venham, vivamos na luz do Senhor, pois abandonaste teu povo, a casa de Jacó. Eis que eles estão abastecidos de coisas do leste, cheios de feiticeiros como filisteus. Até os filhos de estrangeiros são suficientes para eles. A terra deles está cheia de prata e de ouro, seu tesouro é infinito. A terra deles está cheia de prata e de ouro, cheia de cavalos, suas carruagens são numerosas, a terra deles está cheia de ídolos, cada um adora o trabalho de suas mãos. O que os próprios dedos fizeram, a pessoa se curva, o homem se abaixa, não os perdoes. Venham à rocha, escondam-se no pó, para escapar do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhares orgulhosos dos homens serão humilhados, a arrogância humana será dobrada. E quando esse dia chegar, somente o Senhor será exaltado. E a segunda referência está no capítulo 16, versículo do 1 ao 5. Aqui a referência do capítulo 2. A gente não leu o texto completo para não deixar o vídeo ainda maior do que vai estar.
mas vai até o versículo 22. Nós fizemos a leitura até o versículo 11, metade do texto. No versículo 16, aí sim nós leremos todo o texto, que é do 1 ao 5. Envie cordeiros ao governante da terra, desde os rochedos, através do deserto, até a montanha da filha de Sião. As filhas de Moabe, nos vales de Armon, são como pássaros agitados, tirados do ninho. Dê-nos o conselho, decidam ajudar. Façam sua sombra sobre nós, como uma noite ao meio-dia. Escondam o nosso desterro, não traiam nossos fugitivos. Deixem nossos desterrados viverem com vocês. Protejam Moabe dos ataques de ladrões. Quando termina a extorsão, cessa o espólio, e os que pisoteiam a terra são destruídos. O trono será estabelecido pela graça, e nele, na tenda de Davi, um juiz honesto se sentará, procurando a justiça e buscando a retidão. Então, ali o resultado da intervenção será a derrota do anticristo e de todos os seus aliados, sendo assim então lançados no lago de fogo. E Israel será restaurada e purificada. O evento que se segue será o julgamento das nações. Em primeiro instante, vimos o juízo dos santos, aonde será julgado as obras dos salvos. E agora, o julgamento das nações. E o que seria o julgamento das nações? Encontramos referências bíblicas sobre o julgamento das nações no livro do profeta Zacarias, e no evangelho também de Mateus. Com este julgamento, o Senhor determina quais nações participarão do reino no milênio e quais não participarão. Será a leitura de Zacarias no capítulo 14. E novamente não leremos todo o texto, que vai do 1 ao 21. Mas vamos ler uma parte do texto. Vejam, vem o dia do Senhor, em que sua pilhagem, Jerusalém, será dividida de modo correto em seu interior, pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as suas casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, e metade da cidade irá para o exílio. Mas o restante do povo não será eliminado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre os montes das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será dividido no meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Metade da montanha se moverá para o norte e metade para o sul. Vocês fugirão para o vale nas montanhas, pois o vale nas montanhas chegará a Zel. Vocês fugirão como fugiram por causa do terremoto nos dias de Uzias, o rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá a vocês com todos os seus santos. Naquele dia não haverá luz brilhante nem escuridão espessa, e no dia conhecido do Senhor não haverá dia nem noite. Contudo, à tarde haverá luz. Naquele dia fluirá água corrente de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental, no verão e no inverno. E o Senhor reinará sobre o mundo todo. Naquele dia, o Senhor será o único. O seu nome será o único nome. O Senhor ferirá todos os povos que fizeram guerra contra Jerusalém, com uma praga que lhes fará a carne apodrecer enquanto estão de pé. Seus olhos saltarão das órbitas e a língua apodrecerá dentro da boca. Quando esse dia chegar, haverá entre eles um grande pânico enviado pelo Senhor, para que todos estendam as mãos contra o vizinho que retribuirá o ataque. Aqui nós lemos até o versículo 13. Aí você continua aí em sua casa
a leitura até o versículo 21. E em Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, também nos traz referências. As referências estarão todas anotadas na descrição. Você pode ir conferindo com calma, ou você pode ir pausando o vídeo e acompanhando tranquilamente, lendo a seu tempo. Mateus 25, versículo 31 ao 46, onde diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará no trono glorioso. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separará as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham benditos do meu Pai, recebam sua herança, o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram comida, tive sede e me deram algo para beber. Fui estrangeiro e me trataram como um convidado. Necessitei de roupas e vocês me providenciaram. Estive doente e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. Então, as pessoas que realizaram a vontade de Deus responderão: Senhor, quando o vimos com fome e alimentamos, ou com sede e demos algo para beber? Quando o vimos como estrangeiro e o recebemos, ou necessitado de roupa, lhe demos o que de vestir? Quando vimos doente ou preso e fomos visitá-lo? O rei lhes responderá: eu lhes digo que todas as vezes que vocês fizeram essas coisas a um desses irmãos menos destacados, o fizeram a mim. Então ele também dirá aos que estiverem à esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo preparado para o adversário e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram comida, tive sede e não me deram nada de beber. Fui estrangeiro e vocês não me receberam, necessitei de roupas e não me deram nenhuma. Estive doente e preso e não me visitaram. Então eles responderão: Senhor, quando o vimos com fome, sede, estrangeiro ou necessitado de roupas, doente ou preso, e não ajudamos? E ele responderá: digo-lhes a verdade, todas as vezes que vocês se recusaram a fazê-lo a uma dessas pessoas menos destacadas, também se recusaram a fazê-lo por mim. Eles irão para o castigo eterno, mas os que fizeram o que Deus deseja, irão para a vida eterna. Aqui então, a gente encontra referência sobre o julgamento das nações. E com este julgamento, o Senhor determina quais as nações que participarão do seu reino no milênio e quais não participarão. Como o evento anterior foi a grande tribulação e a batalha do Armagedon, então as nações serão julgadas de acordo com o tratamento que dispensaram na nação de Israel. Zacarias 14, novamente o texto, do versículo 1 ao 21. A forma com que estas nações trataram os irmãos de Jesus na carne, isto é, os judeus, será pesada na balança na hora do julgamento. E como será o julgamento das nações? Segundo o texto de Mateus 25, do 33 ao 46, que é o texto ao qual nós acabamos de ler, as nações serão divididas entre ovelhas e bodes. As ovelhas são as nações que protegeram e defenderam Israel durante a grande tribulação, portanto, participarão do reino milenar e, consequentemente, herdarão a vida eterna. Já os bodes são as nações aliadas ao anticristo que perseguiram Israel, portanto, não participarão do reino milenar e, consequentemente, herdarão a perdição eterna. Porém, as heranças não ocorrerão imediatamente. Aos aprovados, o convite não é feito para ser cidadão dos céus imediatamente, mas para entrar no reino milenar, que está sendo estabelecido como promessa de Jesus. Aí sim, depois de 1000 anos após o estabelecimento da Nova Jerusalém, é que os participantes do milênio herdarão definitivamente o reino eterno. Já os reprovados, o castigo terá características de sofrimento eterno, de perdição definitiva. Em Mateus 25, no versículo 41, deixa bem claro isso ao qual nós estamos falando, também no texto ao qual acabamos de ler. Porém, a sentença do julgamento de Jesus será estabelecida só depois do final do milênio.
quando ocorrerá o terceiro e último julgamento, em que estes sentenciados, junto com os que participaram da segunda ressurreição, serão condenados pela eternidade. Está em Salmos, capítulo 9, versículo 17, a referência. Salmos 9, versículo 17. E diz assim: os ímpios voltarão para o abismo, todas as nações que se esqueceram de Deus. E a segunda referência, depois de Salmos, é Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 7, vai dizer assim: o vencedor receberá todas essas coisas, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, os indignos de confiança, os desprezíveis, os assassinos, os sexualmente imorais, os que usam drogas alucinógenas para entrar em sintonia com o oculto, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos, o destino deles é o lago que queima com fogo e enxofre, a segunda morte. É até o versículo 15. Um dos 7 anjos, com as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se de mim e disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou em espírito ao cume de um grande e alto monte, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus. Ela possuía a Shequiná de Deus. Por isso seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como um cristal claro. Tinha um grande e alto muro com 12 portões. Junto aos portões estavam 12 anjos, e inscrito nos portões estava o nome das 12 tribos de Israel. Havia 3 portões ao leste, 3 portões ao norte, 3 portões ao sul e 3 portões ao oeste. O muro da cidade foi construído sobre 12 pedras fundamentais, e sobre elas estava o nome dos 12 emissários do Cordeiro, dos 12 apóstolos do Senhor. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e muro. Medir a cidade, os seus portões e o muro. Então, aqui a gente consegue perceber o último julgamento, aonde será a condenação eterna daqueles que perseguiram Israel durante a grande tribulação e também o regozijo daqueles que foram salvos e reinaram no milênio, no ano milenar, com Cristo Jesus. O quadro histórico da grande tribulação. Pois bem, depois de estudarmos os símbolos, os personagens, os eventos que ocorrem na grande tribulação, é o momento de ligarmos todas estas informações, como na montagem de peças de um quebra-cabeça, para a formação de um quadro histórico, uma espécie cronológica. Evidentemente, todo cristão, seja ele teólogo ou leigo, deve considerar que é praticamente impossível tratar uma sequência totalmente exata de cada evento que está por vir. Haja vista que a prioridade na revelação apocalíptica não é narrar os fatos sequenciados de forma metódica, e sim revelar a plena glorificação de Deus, Pai, Filho e Espírito, a partir da derrota do mal cósmico e do mal moral de forma definitiva. Por isso é preciso prudência para não acrescentar às Escrituras especulações, crendices ou opiniões pessoais, enfim, coisas que Deus não revelou. Como vai ocorrer a grande tribulação? A grande tribulação é conhecida como o episódio da abominação desoladora. Está em Daniel, capítulo 9, versículo 27 e capítulo 12, versículo 11. Também em Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 e 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 9. O seu início,
o início da grande tribulação, inaugura a segunda vinda de Jesus. O seu grande acontecimento é a derrota do anticristo e o seu sistema. E o seu grande resultado é a vingança de Deus sobre toda forma de injustiça praticada pela humanidade. Esta pergunta nos remete à pergunta da lição anterior: como acontecerá a grande tribulação? Pois bem, já sabemos que o período da grande tribulação será de 7 anos, sendo 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação. Veremos então como os símbolos, os personagens e os eventos se conectam um ao outro. A sequência e os detalhes deste grande episódio estão expostos no quadro a qual faremos a seguir. É importante observar que o evento do arrebatamento não é mencionado justamente porque o objetivo dessa lição é entendermos a sequência da grande tribulação de um modo geral. Voltaremos a comentar sobre o arrebatamento. Então, vamos ao quadro. Iniciando-se na Septuaginta semana de Daniel, as 70 semanas. Se dará através de um pacto, uma espécie de concerto entre o anticristo e Israel, descrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, quando fala da abominação desoladora. Os próximos 3 anos e meio serão de paz política, equilíbrio econômico e unificação religiosa. Então, aqui neste quadro, nós tiraremos a primeira metade da semana, que são os 3 anos e meio iniciais. Nesses 3 anos e meio, tem um cenário preparado para a falsa paz. Dentro deste cenário preparado para a falsa paz, está o momento oportuno. Provavelmente Israel terá o pleno domínio de Jerusalém. Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25, traz uma referência que leva a esta compreensão. Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 25, onde vai dizer assim: 70 semanas foram decretadas para o seu povo e para a sua cidade sagrada, para dar fim à transgressão, dar cabo do pecado, perdoar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e o profeta, e ungir o lugar especialmente sagrado. Saiba, portanto, e entenda que 7 semanas de 10 anos transcorrerão entre a promulgação do decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do príncipe ungido. Ele permanecerá em seu lugar por 72 semanas, de anos, com espaços abertos e fossos, mas estes serão tempos de dificuldade. Este é o tempo oportuno e deverá ocorrer a edificação do templo judaico, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Este tempo oportuno, que é o momento ali de paz, aonde será reconstruído, edificado o templo judaico. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, onde vai dizer assim: ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Estou lendo a Timóteo. Voltar. Eu pulei páginas a mais. Esquece essa leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. E dentro ainda desse cenário preparado para a falsa paz, após o momento oportuno, vem o surgimento do anticristo e do falso profeta. A besta que emerge do mar e domina sobre todos os reinos é o anticristo, citado em Apocalipse, capítulo 13, versículos de número 1 ao 10. Apocalipse, capítulo 13. Vi uma besta que saía do mar com 10 chifres
e 7 cabeças. Sobre seus chifres havia 10 coroas reais, e sobre as suas cabeças nomes blasfemos. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um sofrimento fatal, mas o ferimento fatal foi curado, e o mundo todo maravilhado seguiu a besta. Eles adoraram o dragão porque dera a sua autoridade à besta, e adoraram a besta dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Aqui eu li só até o versículo 4, mas você pode continuar a leitura até o versículo 10. E a besta que emerge da terra é o falso profeta. A besta que emerge do mar é o anticristo. A besta que emerge da terra é o falso profeta. Ainda que no capítulo 13, no versículo 11, então vi outra besta subindo da terra. Ela possuía 2 chifres como um cordeiro, mas falava como um dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento fatal fora curado. Ela realizava grandes milagres, chegando a fazer descer fogo do céu à terra para mostrar-se aos homens. Ela engana o povo que vive na terra por meio dos milagres que lhes são permitidos realizar na presença da besta, e lhe diz que façam uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, mas que voltou a viver. Foi-lhe permitido soprar na imagem da besta para que ela pudesse falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem. Aqui a leitura tem mais um versículo. Também obrigou todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. A leitura vai do capítulo 13, versículo 11 ao 16, onde fala da besta, que é o falso profeta, que emerge da terra. Neste momento, o anticristo e o falso profeta ainda não se manifestaram, não manifestou, né, as verdadeiras intenções, não se manifestaram. Eles se manifestaram, mas não mostrou a verdadeira intenção. Ainda estavam no engano de muitos. O anticristo fará primeiro um acordo político com Israel, dentro do cenário da falsa paz. E ainda dentro desse cenário, tem as atividades do templo. Na conclusão, os judeus retomam o sacrifício contínuo, conforme a lei, até completar-se a primeira metade dos 7 anos, vindo após isto as dificuldades, que estão em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Então, após a construção, a edificação do templo, voltam-se os sacrifícios em Jerusalém. E os judeus, ali sacrificando dentro do templo, creem que realmente a paz é verdadeira, até o instante em que a abominação se revela, o anticristo se revela. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, onde diz assim: quando as pessoas estiverem dizendo tudo está tão pacífico e seguro, a destruição se abaterá repentinamente sobre elas, a semelhança das dores de parto que sobrevém à mulher grávida, e não haverá como escapar. E aí finaliza o cenário de falsa paz ainda dentro deste quadro da metade dos 3 anos e meio. Aí começa, ainda dentro da metade dos 3 anos e meio, que é a metade da semana, a abertura dos 7 selos que estão citados em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. A abertura de cada selo revela que as dificuldades da grande tribulação estão às portas, estão já para acontecer, aguardando apenas o fim dos 3 anos e meio. Apocalipse, a partir do capítulo 6, versículo 1 ao 17. Os primeiros 4 selos revelam os 4 cavaleiros. Aprendemos nas matérias anteriores. Do versículo 1 do capítulo 6 até o versículo 8. O 5º selo revela o clamor dos mártires. No capítulo 6, a partir do versículo 9 ao 11. O 6º selo revela o cosmo tremendo com a ira do cordeiro. Então,
o abalo dos planetas do universo, a partir do versículo 12 do capítulo 6 até o 17, ainda em Apocalipse capítulo 6. Aí, após isso, aparecerão, então, dentro do quadro, os 144 mil. Ao findar-se a primeira metade dos 7 anos, os servos de Deus das 12 tribos de Israel são selados. Apocalipse 7, versículos 2 e 3. A abertura do 7º selo, então, vem logo em sequência. E é o prenúncio do início das dores da grande tribulação. Das 7 trombetas tocadas na segunda metade do tempo, em Apocalipse 8:1. As 2 testemunhas também, enviadas para anunciar o evangelho e para morrer e ressuscitar ao 3º dia em testemunho da verdade. Apocalipse capítulo 11, versículo 1 ao 12. A morte de 2 testemunhas, mesmo Israel tendo se aliado com o anticristo, as 2 testemunhas pregarão o evangelho e ao mesmo tempo denunciarão as intenções do anticristo. Assim, ele as matará. Versículo 7 do capítulo 11 de Apocalipse. Aí nós entramos então na segunda metade da semana, que são os 3 anos e meio seguintes. Dentro deste quadro tem um cenário preparado para a tribulação e também o toque das 7 trombetas. E dentro do cenário preparado para a grande tribulação está ali a apresentação da história. O texto bíblico apresenta o início das dores da grande tribulação pela narração de uma guerra com figuras representativas. Dentro dessas figuras está a mulher que representa Israel, o dragão que representa Satanás e o filho da mulher que representa Jesus. Ainda dentro do cenário preparado para a tribulação está também a quebra da aliança pelo anticristo. Após a morte das testemunhas, já no fim dos 3 anos e meio da aliança, ela é quebrada pelo anticristo, desencadeando as dificuldades da grande tribulação. Ele se estabelecerá como um Deus no templo querendo parecer Deus, Daniel 9, 27, na parte B, e assumirá a total controle mundial, Apocalipse capítulo 13, versículos 5 ao 7. E ao final do cenário preparado para a tribulação está o surgimento do sinal da besta. O sinal é o número 666. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver este sinal. Está em Apocalipse capítulo 13, versículo 14 ao 16. Aí, então, finaliza o cenário preparado para a tribulação e entramos dentro do toque das 7 trombetas, que está em Apocalipse 8, do 2 ao 9. E dentro do toque das 7 trombetas, tem então o toque de 6 trombetas iniciais. Cada trombeta, quando é tocada, já inicia parte da destruição do planeta. E isto já começa a atingir a humanidade. As primeiras 4 trombetas é a intensificação dos problemas finais, que está em Apocalipse 8, do 6 ao 12. A 5ª trombeta é o primeiro ai, Apocalipse 9, do 1 ao 12. A 6ª trombeta é o segundo ai, Apocalipse 9, do 13 ao 21. E ainda dentro do quadro do toque das 7 trombetas tem um mistério revelado apenas para João. Deus revela tudo o que é necessário para o seu povo poder viver uma vida de fé real, mas não oferece detalhes especulativos. Mesmo ao profeta, aqui só é permitido transmitir o que é necessário ser revelado aos leitores. No capítulo 10 de Apocalipse, no versículo 1 ao 11. Então, ainda dentro do toque das 7 trombetas, temos também o derramamento das 7 trombetas, das 7 taças, perdão. As taças também são chamadas de 7 pragas, de 10 pragas. As 7 taças, perdão, são chamadas de 7 pragas. Já está eu fazendo aqui a mistura de 7 pragas do Apocalipse com 10 pragas do Egito. Então, são chamadas de 7 pragas, que está em Apocalipse 15, do 1 ao 8. E representam toda a ira que Deus se manifesta na grande tribulação.
primeira, quinta e sexta taça, a ira sobre a humanidade, em Apocalipse 16, versículo 2, 10 e 12. Segunda, terceira, quarta e sétima é a ira sobre o planeta, Apocalipse 16, versículos 3, 4, 8 e 17. E dentro ainda do quadro do toque das 7 trombetas, está a Batalha do Armagedon, a qual aprendemos agora, recente. Após a 7ª taça ser derramada, isto é, após a ocorrência do grande terremoto e estando o anticristo, o falso profeta e os reis da terra e seus exércitos reunidos no Vale do Armagedon, que é em Meguido, então ocorrerá a batalha na qual o Senhor Jesus, seguido de seu exército, vencerá. Apocalipse 16, 17, 18 e 19. E no final de tudo isso, no final da segunda metade da semana, que é o final dos 3 anos e meio, final também do quadro das 7 taças, vem o toque das 7 trombetas. Então, a grande tribulação ocorre ao longo do toque de 6 trombetas. Neste período, mais 7 taças são derramadas, e quando tudo termina, toca-se a 7ª trombeta, que anuncia o reino que venceu e agora toma o controle da realidade. Apocalipse 11, do 15 ao 19. Então, nesta lição, nós finalizamos o estudo sobre o primeiro tema do conjunto de episódios que compõem a segunda vinda de Jesus. Aprendemos aqui sobre os símbolos, os personagens, os eventos que formam a grande tribulação. Como podemos notar, o ensino ele é bem simples e objetivo. Do mesmo modo que a criação e a redenção são reais, o fim também é. Portanto, devemos levar a sério o ensino bíblico sobre este assunto que é a escatologia, ao mesmo tempo em que devemos vigiar e descansar no Senhor da nossa existência. A próxima lição nossa é sobre o milênio, o período em que Jesus reinará na terra. Agradeço muito a sua paciência por estar aqui conosco até agora. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e continue conosco. Veja os estudos passados, que esta aqui já é a segunda parte da 4ª lição, que é os detalhes da grande tribulação. Veja os outros estudos e também espero que você se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os estudos próximos. Ainda falta ainda o 5º, 6º, 7º e 8ª lição sobre a escatologia. E temos muito mais estudos preparados para estar passando a vocês em outros temas também. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.